Olá, humanos, professor Marquinhos aqui. E antes da aula começar, saiba que essa resolução foi retirada de um aulão de física que eu dei, resolvendo todas as questões de física do Enem 2022. Então, caso essa seja sua primeira vez aqui, recomendo que você assista todas as outras resoluções lá no aulão. Particularmente, acho que o aulão tá bem legal, porque eu expliquei bastante teoria, passei alguns macetes para resolver questões de vestibular e também dei dicas de interpretação de exercício. Então dá uma passadinha lá se for do seu interesse. O link vai estar na descrição e no final do vídeo. E se você gostar, se eu te ajudar de alguma forma, considere se inscrever no canal e qualquer dúvida deixe nos comentários. Espero que você goste e bons estudos. Agora bora para a aula. Espero que você ainda esteja aí. Então vamos resolver a nossa quarta questão, o número da sorte agora, número 100. E aqui temos um exercício até muito simples de resolver e de mecânica costuma ser os mais fáceis. Esse aqui é um problema muito clássico, então eu vou considerar ele fácil. Acompanhe comigo. Temos aqui dois amigos que estão brincando com a mangueira e em um determinado momento eles começam a desenvolver a curiosidade de saber a distância que um jato de água alcança. Um deles deseja fazer essa medição apontando a mangueira totalmente na vertical, né? Ou seja, fazer um ângulo ali de 90 graus com o chão, apontando completamente para cima. Então aqui na direção vertical. O outro amigo, ele quer na direção horizontal, ele quer fazer esse experimento de forma mais controlada. Por quê? Porque dessa forma ele consegue medir facilmente a distância que é a mangueira tá do chão. Nesse caso aqui, temos uma mangueira que ele disse a 1 metro do chão. Podemos escrever isso como a nossa variação total, né, o ΔS, na direção Y. Mas, nesse tipo de exercício, é muito comum a gente usar a letra H, de altura em inglês. Então, eu vou colocar aqui variação de H. Eu vou usar a letra maiúscula, tá? Porque o meu H minúsculo é muito feio, mas você, de preferência, use o H minúsculo. Essa variação aqui tem a ver com outro tipo de energia lá na termodinâmica. Então, eles nos deu que isso é 1 metro. E a distância horizontal que essa água atinge, vou chamar aqui agora de ΔS na direção X. Mas no lançamento oblíquo aqui que a gente tem, lançamento de 2 dimensões, geralmente a gente chama isso de alcance. Então eu vou chamar de A também. E isso ele deu pra gente que é de 3 metros. Qual que é a coisa mais importante que a gente tem que fazer nesses exercícios de decomposição de movimento? Definir um referencial. Então, o referencial para mim vai ser para cima positivo e para a direita positivo, dessa forma. Ou seja, a aceleração gravitacional está apontada para baixo. Então, ela está oposta ao meu eixo de referência aqui, porque eu falei que positivo é para cima. De forma análoga, o deslocamento aqui também, ó, a água está saindo de um ponto de cima, aqui da mangueira, e caindo para baixo. Então, esses dois valores, no meu referencial, são negativos. Então, é menos 1 metro e menos g. Na hora que a gente colocar isso nas equações, temos que ser coerente com o nosso sistema de referência. Então, temos que colocar esses sinais lá. O segundo passo importante, e você vai fazer isso sempre, é analisar cada um dos movimentos em seu determinado eixo ou componente. Quase sempre esses exercícios possuem a mesma lógica. Na horizontal, a gente quase sempre vai ter um movimento uniforme, ou seja, um movimento constante, onde não há aceleração. E na cinemática, a gente tem só uma equação associada a esse movimento, que é x igual a x0 mais v0t. O x é a posição final, x0 é a posição inicial, v0 é a nossa velocidade constante, né? Você pode colocar só v, porque ela não muda, vezes o tempo. Então, fazendo essa análise aqui para o movimento horizontal, nessa primeira forma que o amigo pensou, olha, a posição final que a gente tem é 3 e a inicial é 0. Se você preferir, você pode escrever isso como uma variação de x, que é igual a v0 vezes t. Porque a gente não está interessado aqui em posições específicas do movimento. A gente quer só a variação. Eu não me importo quando ele começou ou onde ele parou. Eu quero só o alcance, só a variação total disso. Então, a gente viu que a variação é de 3 metros. Se você quiser fazer da outra forma, pode, tranquilamente. Aí você vai considerar que
no seu referencial, aqui vai ser o 0, né, o início da mangueira, e o final é o 3 metros. Então, a nossa variação é de 3 metros, a velocidade inicial a gente não tem, e o tempo a gente também não tem. Eu sei, é frustrante, não dá mais para fazer nada aqui, mas é por isso que esses exercícios possuem um modelinho. 99% das vezes você vai chegar em algo parecido assim. Você chega numa equação analisando uma das componentes do movimento, nesse caso a horizontal. Aí agora a gente vai fazer a análise da vertical e de lá a gente vai conseguir tirar uma informação relevante e depois voltar para essa equação aqui. Quase sempre vai ser esse passo a passo. Vamos só chamar essa equação aqui, ó, de equação 1, para a gente não se perder. A vertical vai ser sempre um movimento acelerado, porque está sob a influência da aceleração gravitacional. Então, agora, a gente vai ter um movimento uniformemente variado, o MUV, famoso MOVE. Para isso, a gente tem também as equações horárias do movimento, que são 3. A equação horária da posição, S igual a S0 mais V0 vezes T, mais A dividido por 2 vezes T ao quadrado. A equação horária da velocidade, que é a velocidade final igual a velocidade inicial, mais A vezes T. E temos a Torricelli, que é a velocidade final ao quadrado igual a velocidade inicial ao quadrado, mais 2 vezes a aceleração vezes o deslocamento. Por que eu estou falando isso? Isso aqui é uma outra dica. Primeira coisa que você vai fazer na sua prova é colocar essas 3 equações para não esquecer. E aí você sempre vai pensar o seguinte: olha a primeira equação que a gente achou. Ela depende de 2 incógnitas, V0 e T, e o tempo, velocidade inicial e tempo. Aí você tem que olhar aqui nas equações quais delas possuem aquelas mesmas incógnitas. Então, olha, Torricelli nem tem tempo. Então, sem tempo, irmão. Vamos nem olhar para ela. Então, temos que usar uma das 2 equações aqui, que possui o tempo e a velocidade inicial. Vamos olhar aqui para a função horária da velocidade. Será que a gente pode usar ela? Se a gente colocar a velocidade final como 0, já que é quando a água cai no chão e, portanto, ela está sem velocidade, colocar menos g aqui na aceleração, será que a gente encontra? Podemos isolar o t aqui e depois substituir na equação 1? Isso faz sentido? Quero que você pense um pouco sobre isso e comente se você acha que faz sentido, o porquê, e se você acha que não faz sentido, o porquê também. Eu vou usar aqui a equação horária da posição, a primeira equação, porque ela não tem velocidade final, que é uma grandeza que a gente não possui, não queremos achar a velocidade final e o exercício não passou essa informação para a gente, então não quero trabalhar com essa grandeza. Como eu falei, o S a gente geralmente chama de H, então eu vou reescrever essa equação como H0 mais velocidade inicial em y, lembra, a gente está analisando a vertical agora, vezes o tempo, menos o g, que agora a nossa aceleração é a aceleração gravitacional, g, dividido por 2 vezes t ao quadrado. Aqui podemos fazer aquela simplificação, estamos interessados só na variação do deslocamento, que é aquele metro que a gente tem. A velocidade inicial em y é 0, então todo esse termo aqui, ó, vai para 0, porque, ó, veja bem, a velocidade que a gente tem associada aqui, esse V0, ele é um vetor, mas ele é referente à velocidade horizontal, ao movimento uniforme, ok? Nesse ponto aqui, ó, que a água sai, a componente vertical dela está em repouso, está paradinha. Ela só tem velocidade inicial na componente horizontal. Novamente, isso é um padrão, 99% dos casos, então preste bem atenção, que se você seguir esse passo a passo, você resolve qualquer exercício de lançamento oblíquo. Voltando aqui também, então toda essa equação se reduz para menos g dividido por 2 vezes t ao quadrado. Então a nossa variação que a gente tem lá, ó, é de menos 1, lembra? É de 1, mas o nosso referencial está para baixo negativo, então é menos 1, menos 10, né, que é o valor de g, dividido por 2 vezes t ao quadrado, menos 1 igual a menos 5 vezes t ao quadrado, menos 5 está multiplicando, passa para lá dividindo, então fica t ao quadrado igual a menos 1 com menos 5, divisão com menos e menos é mais, então fica 1 sobre 5 positivo, e aí a gente tira a raiz quadrada.
Então, t é igual a raiz quadrada de 1 dividido por 5. Tá? Não tem sinal de negativo aqui, galera. Não existe tempo negativo, por favor. Aí agora o que a gente faz, ó, é substituir a equação 2 na equação 1, porque aí a gente consegue se livrar dessa variável tempo e obter a velocidade inicial. Mas antes disso, deixa eu te passar um macete. Em vez de fazer todo esse raciocínio que a gente fez aqui, quando você tiver um sistema onde a gente parte do repouso na componente y, ou seja, na vertical, você pode usar uma equação que chama tempo de queda, que é conhecida como raiz quadrada de 2 vezes h, né, a altura, dividido pela gravidade. Perceba que se a gente substituir os valores, ó, ficaria 2 vezes menos 1 dividido por menos 10. E isso daria raiz de 2 sobre 10. Né? Já estou cortando os dois sinais ali, que vai dividir. E aí você simplifica, vai dar raiz de 1 sobre 5, igual a gente acabou de obter. Então, é uma forma muito mais otimizada para você encontrar esse tempo de queda. E aí agora sim podemos substituir na nossa equação 1. Não, substituindo A2 em 1 aqui, ó, vamos obter 3 igual a V0 vezes nosso t é raiz de 1 sobre 5. Portanto, a gente vai isolar o V0, ó, fica igual a 3, tá multiplicando aqui, passa dividindo, mas perceba, né, que se eu passar dividindo vai ficar uma divisão de fração. Então eu já vou passar invertendo a raiz. Então, em vez de raiz de 1 sobre 5, vai ser raiz de 5. Agora sim, obtemos essa equação, podemos voltar para a equação horária da posição e analisar o movimento vertical do outro amigo. Agora podemos analisar o sistema do amigo que preferiu pensar na vertical. Temos a velocidade inicial 0 aqui, que acabamos de achar, de 3 vezes a raiz de 5. E a velocidade final agora, perceba que é 0. Por quê? Porque quando a água chega aqui em cima, ela para, né? Ela sobe até um determinado momento, até a altura máxima, que vamos chamar de h, e quando ela chega aqui, ela para, justamente porque a aceleração gravitacional está freando esse movimento dela, porque ela está apontando para a direção, para o sentido oposto do movimento. Então lembre-se, a gente quer a variação desse h, né, o alcance máximo que essa água chega na vertical. Podemos usar novamente a equação horária da posição, que em vez de escrever S, ó, h igual a h0 mais velocidade inicial vezes tempo. Já vou colocar o menos aqui, ó, porque é o menos g do nosso referencial. Menos g dividido por 2 vezes t ao quadrado. Mas será que isso faz sentido? Não, não faz, porque não temos esse tempo aqui agora, ó. Não confunda, lá a gente estava analisando um sistema onde o amigo criou para a gente. É um sistema controlado. Esse tempo que achamos aqui de raiz de 1 sobre 5 não pode ser usado lá porque são sistemas diferentes. Esse tempo ele é igual aqui, ele é simultâneo para esse mesmo sistema, tanto na horizontal quanto na vertical, mas não para esse outro sistema. Ok? Que isso fique bem claro. Ou seja, a gente não tem o tempo nesse segundo esquema e ele não está pedindo tempo. Então, por isso, a gente vai usar o que? Torricelli, nosso queridinho Torricelli, porque é justamente a equação que surge da nossa necessidade de não saber o tempo do sistema e nem estar interessado em quanto tempo aquilo aconteceu. Então, a gente tem a velocidade final ao quadrado igual a velocidade inicial ao quadrado. Já vou colocar um menos aqui do nosso referencial da gravidade. Então fica menos 2 vezes g, né? Por isso que é o menos g daqui, vezes o deslocamento, que é o nosso h, que eu estou na vertical, que é o que a gente quer encontrar. Então, como vimos, ó, a velocidade final é 0, porque ela vai parar quando chegar lá no alcance máximo. A velocidade inicial é 3 vezes raiz de 5 ao quadrado, menos 2 vezes g vale 10, que a gente viu, e o h, ΔH, é o que a gente quer encontrar. Então, olha, isso aqui vai dar, vou deixar o 0 aqui, ó. O quadrado de uma multiplicação é a mesma coisa de multiplicar 1, de fazer o quadrado do primeiro termo e depois o quadrado do segundo termo. Então, seria 3 ao quadrado vezes raiz de 5 ao quadrado menos 2 vezes 10 é 20, vezes variação do h, da altura.
0 igual a 9 vezes raiz quadrada e elevado ao quadrado são operações opostas, né? Então isso aqui sai da raiz, fica só o 5, menos 20 vezes ΔH. 5 vezes 9 é 45, menos 20 vezes H. Vamos terminar isso aqui do ladinho. Vamos isolar a altura. Então veja, o 45 está positivo, vem negativo para o outro lado. E o menos 20 está multiplicando, vem dividindo. Então fica divisão com 2 negativos, vai dar positivo, né? 45 dividido por 20. E agora é só alegria. 40 dividido por 20, a gente sabe que é 2, né? Então isso aqui vai dar 2, alguma coisinha. Você nem precisa saber o resultado direto, porque olhando nos resultados, ó, nas alternativas, só temos a letra B, que começa com 2. Então você já sabe que a alternativa correta é B. Sobra o 5, né, do 40. A gente fez 40 dividido por 2, sobrou 5 dividido por 2. Aí você simplifica 5 dividido por 20, né? Eu falei por 2, tá errado, é por 20. Você simplifica isso, vai dar 1 dividido por 4. E 1 dividido por 4 é 1/4, que é 25. Então daqui você também tira que a altura é 2,25 metros. Esse exercício ele é trabalhoso, ele é um pouquinho longo, né? Na verdade ele é rápido, se você souber aquela equação do tempo e de entender o problema rapidamente, é um exercício até tranquilo, quando você não precisa explicar para outra pessoa. E é muito clássico, então preste bastante atenção. Se ficou com dúvida, deixe nos comentários que eu vou responder. E bora pro próximo vídeo.